Meus amigos, essa terça-feira tá complicada, né? Essa terça-feira de Santos Futebol Clube tá muito complicada. Enfim, segundo vídeo do dia aqui no canal no ar. E eu particularmente aconselho vocês a olharem o primeiro vídeo, que eu acho que é bem mais informativo e bem mais legal que esse. Legal talvez não, né? Mas assim, pelo menos é uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabe sobre a importância do ranking da CBF para o desenvolvimento do clube, seja no profissional e na base, tá? É o vídeo anterior, o último vídeo que eu postei hoje de manhã até, acho que foi 11h45, enfim, tá aqui no canal. Eu vou deixar também, fica no final do vídeo, desse vídeo aqui, como aparece como sugestões, né? Enfim, uma das sugestões, aparecem duas e essa é uma delas. Enfim, agora eu vou falar basicamente sobre o Alexandre Galo, e eu vou explicar até o porquê, né? Eu falei em outro vídeo aqui no canal, que eu não gosto de ficar meio que criticando, tipo, uma pessoa só, assim, batendo, só falando que é culpa desse, é culpa desse, porque eu nunca acho que a culpa é de uma pessoa só, tá? A não ser que, sei lá, ó, o Santos jogou contra o Palmeiras, perdeu de 3-0, os dois gols, um cara só falhou e o outro ele ajudou ainda na cagada, enfim, só dando um exemplo tosco. Nunca acho que é culpa de um cara só. Mas está difícil ultimamente entender algumas posições do Santos no mercado e especialmente a posição do Alexandre Galo. Tá bem complicado mesmo. E assim, hoje de manhã eu até falei aqui no vídeo que talvez tivesse outro vídeo aqui que seria mais ou menos... Eu imaginava que seria sobre isso, mas até acabou que piorou, né? Porque teve uma matéria do Lucas Mussetti de manhã e outra do Iago Rudá no GE à tarde, falando sobre outra negociação do técnico que parece que piorou, né? Porque saiu outro nome, enfim. E aí tá muito difícil de entender. Eu vou começar com a do Mussetti, que foi postada exatamente às 9h34 da manhã no UOL lá, né, na página do Santos. Diz assim: pressionado, o diretor do Santos vai à Argentina para tentar fechar técnico. No título você já começa, pô, tentar fechar? Não estava fechado? O Marcelo Teixeira não disse que estava acertado, que o cara já estava trabalhando? Enfim, pressionado, o diretor do Santos, Alexandre Galo, viajou à Argentina para tentar convencer, olha só, o técnico Gustavo Quinteiros. Alexandre Galo está na Argentina para tentar fechar com o Quinteiros, treinador do Vélez. Galo pediu ajuda ao empresário Júlio Sérgio, o ex-goleiro do Santos, para concluir a operação. O ex-goleiro, agora agente, né, viajou junto com o dirigente. O diretor resolveu ir para a Argentina por não ter tido respostas convincentes no WhatsApp ou ligação. A ideia é pressionar o técnico e seu staff. Ou seja, ele ligou, mandou aquela mensagem: fala Quinteiros, beleza? O Quinteiros ignorou. Mandou de novo, oi, ignorou de novo. Mandou aquela interrogação, ignorou de novo. Mas enfim, é claro que eu tô brincando, mas o Quinteiros não respondeu. O staff provavelmente também não deu nenhuma resposta convincente. E aí diz, o Santos tem um acordo encaminhado com o Gustavo Quinteiros há algumas semanas, mas não consegue concluir a negociação. E até fala, né, a gente já sabia mais ou menos, né, o Marcelo falou que tem um nome encaminhado, nunca confirmou que era o Quinteiros, mas todas as apurações direcionavam a ele. E aquilo, acordo de boca é uma coisa, né? Você imaginar que hoje no mundo do futebol, o pessoal... Quando eu digo pessoal, não é só ele, claro, é outros negócios, outras situações, dirigentes inclusive, os próprios dirigentes do Santos, né? Tem palavra só e a palavra vai resolver, é difícil de acreditar, né? Muito difícil, inclusive. Mas enfim, continuando a leitura. Alexandre Galo abriu conversa, avançou e disse a Marcelo Teixeira que estava tudo certo. Os dias passam, porém, e a situação preocupa, porque o Quinteiros não responde. A expectativa era ter Quinteiros logo depois do título domingo, do título argentino no último domingo, né? Que o Vélez bate o Huracan e é campeão. Só que com a taça haverá o troféu dos campeões, a ser disputado diante dos Estudiantes no sábado, dia 21. E depois ainda tem a outra, que é a Supercopa, né? Que é contra o Central Córdoba, que inclusive o Vélez perdeu a Copa da Argentina, mas vai ter outro jogo ainda sem data definida. O técnico deu entrevistas admitindo a possibilidade de renovar com o Vélez e deixou o Santos agoniado, assim como a torcida, né? O Peixe espera que Quinteiros honre o acerto verbal. Há quem diga no clube que o treinador até opinou sobre possíveis reforços. Beleza. E aí diz que o Galo está pressionado e que se ele não conseguir contratar Quinteiros, ele poderá não ficar no clube, porque ele sofre pressão de conselheiros e agora também por parte da alta cúpula. Enfim,
já é preocupante demais essa matéria, né? Mas a gente passa para de detalhe, que é do GE, do Iago Rudá, como eu citei, que é até pior para mim. Negociação com Quinteiros trava e Santos tenta contratar Gustavo Costas, do Racing. Já é um grande problema para mim aí, porque o Costas e o Quinteiros têm formas de atuar completamente diferentes. Talvez não completamente, mas bem diferentes, tá? Linhas de armar um time bem diferentes. Enfim, aí fala que o Santos está em negociação, de novo, a demora preocupa o Santos com Quinteiros, né? E tudo bem. Depois diz que, como o Quinteiros não responde, o Gustavo Costas pode virar o plano A, inclusive, do Santos. Complicado, né? Mais para baixo ainda, diz que o Marcelo informou em própria entrevista ao GE no dia 6 que o Santos já tinha um nome acertado e não confirmou que era o Quinteiros, tá? Mas era uma apuração de todo mundo, né? Enfim, a declaração do Santista não foi recebida bem em Buenos Aires. Por conta disso, Quinteiros passou a discutir a renovação com o Vélez para o ano que vem, quando a equipe disputará a Conmebol Libertadores. Ai, meu Deus. Enfim, aí a matéria do GE fala um pouquinho sobre o histórico de Gustavo Costas e tudo mais. Esse ano ele foi campeão com o Racing, né, na Sul-Americana, batendo o Cruzeiro na final, eliminou até o Corinthians na semi, enfim. É isso, basicamente. Aí fala sobre a carreira do Costas. Eu não vou nem tanto falar do Gustavo Costas em si aqui, porque se ficar mais quente, eu ainda nem falei do Quinteiros, né? Eu estava estudando ontem e hoje sobre o estilo de jogo dos times dele e tudo mais. Não sei se vai dar certo ou não fazer um vídeo sobre isso, né? Mas aí qualquer coisa mais pra frente a gente fala sobre o Gustavo também. Mas o Gustavo, ele tem passagens por times tradicionais também daqui do continente, né? Tem passagem pelo Racing. O Racing ele foi jogador, inclusive, muito tempo, né? E campeão como técnico é jogador. Mas tem passagem por Olímpia, Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño, enfim, times tradicionais aqui no continente, seleção boliviana também, assim como o Gustavo Quinteiros, né? Mas ele é um cara que é menos vencedor. Eu até tô abrindo aqui, vou abrir a carreira dele como técnico, só para ter certeza, mas se eu não me engano ele é menos vencedor, né? O Quinteiros foi campeão chileno, campeão boliviano, campeão argentino agora. O Gustavo Costas, como treinador, ele foi campeão peruano, paraguaio, equatoriano. Bom, também tem títulos nacionais, assim, no geral, né? Enfim, é que o Quinteiros tem mais títulos, mas também foi campeão em mais de um país, já é um indício legal, né? Mas, enfim, não é sobre isso que a gente vai falar exatamente. Agora, o que me irrita e me preocupa é que o diretor responsável pela situação, e eu já falei, eu não quero ficar batendo em uma pessoa só, porque para mim, se o chefe, que é o Marcelo Teixeira, garante e banca o dirigente, que é o Galo, então o Marcelo também tem culpa. Se é o Galo que está conduzindo as negociações, achou que estava fechado e não estava, e avisou inclusive o presidente que estava fechado, a culpa é dele. Mas o Marcelo também tem a sua parcela, né? Enfim, e aí você parte para um técnico que você acredita ser o ideal, insiste por ele, espera até dia 17 de dezembro e agora você acha que não dá certo? Que pode não dar certo? Aí você passa para outro que é completamente diferente. E no meio disso você teve o Luiz Castro, que supostamente o clube não poderia esperar até o dia 15, que a gente já sabe até agora que parece que o prazo dele aumentou, só vai trabalhar no meio do ano, por causa de uma questão contratual lá com a Arábia, tudo bem. Mas não podia esperar, agora você não pode esperar desse lado, e aí você tem outro no meio. É um negócio assim inacreditável. É inacreditável. E você segue numa situação de não ter reforços, do presidente falar que tem um 9, tem um 10 acertado, tem um técnico acertado, mas no final não tem ninguém acertado. E as apurações, todas elas, né? A própria matéria o Lucas Bissetti postou uma matéria ontem também falando sobre a situação de reforços e tal, que o único realmente acertado era o Luizão, do Novo Horizontino. Galo, Brax e Marcelo Teixeira estão realmente se esforçando para não vazar, segundo a matéria do Lucas. Algumas coisas vazaram, outras não, mas mesmo assim o Santos só tem um reforço fechado. O Marcelo disse que tinha o cara trabalhando. O cara precisou ser convencido para ver se a gente consegue trazer. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil de acreditar em qualquer coisa e de ter esperança de qualquer coisa. E cansa ter gente que claramente não tem condição de estar no Santos hoje. Para mim, é o Alexandre Galo, não tem condição, que é mal visto no mercado, inclusive. Enfim,
eu ainda estou com paciência, entre aspas, digo que estou preocupado, mas ainda tenho paciência de esperar e ver no dia da representação, mas o Santos se representa dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro o elenco tem que estar completo, porque vai ter quase 2 meses para você trazer peças novas, um técnico novo, enfim. E eu quero ver, eu falei isso na live do trio de hoje, eu quero ver qual vai ser o malabarismo para falarem que, mas não tem por causa disso. Não interessa. Tempo teve, mas o Santos não tem dinheiro. Todo presidente que entra lá entra sabendo disso. Todo mundo quer ser reeleito. É tão ruim assim? Não sei, né? Tem 5, 6 chapas, toda a reeleição. Todo mundo tem solução, na hora que entra lá ninguém tem mais. Mas enfim. Então assim, dia 3, eu espero muito que, se não tiver o elenco completo, pelo menos alguns reforços já estejam lá apresentados para fazer os exames e viajar no dia 5 para Orlando, lá para tal do Orlando Cup. Não porque o Orlando Cup é importante, claro, a gente tem que ganhar, claro que não. Mas para se preparar, você ter tempo para montar um time e já começar a ir treinando com esse elenco completo para jogar o Campeonato Paulista. O Santos tem uma coisa que o Santos não pode reclamar, é de tempo, falta de tempo. Não, o Santos teve todo o tempo do mundo para melhorar. Ainda tem, hoje em dia ainda é dia 17 de dezembro. Tudo bem, tem até o Natal, até o Ano Novo, enfim. Preocupa, tá? Preocupa. Tomara, eu já falei aqui várias vezes, tomara que estejam fazendo tudo na miúda ali, em segredo e não vazando nada, mas todas as apurações que aparecem, e principalmente a do técnico, levam a crer que não tem nada acontecendo de direito no Santos. Enfim, o que você acha disso? Amanhã a gente volta. Espero que com alguma notícia mais alegre, né? Porque, pelo amor de Deus, tá difícil. Valeu.